Mas Provavelmente não. em relação Provavelmente é marketing. à parte de cura, como que ela realmente pode ajudar alguém a se curar de alguma coisa? Nossa, de formas infinitas. Porque, até pegando o gancho, né, de que tudo é energia, antes de uma pessoa ficar doente fisicamente, a energia dela já adoeceu. Porque pensa, se nós somos, primeiro de tudo, a energia, que fomos emanados por esse todo, pela fonte, a gente é a primeira energia. Para depois essa energia se condensar e virar um corpo físico. Então, se eu tenho um problema no meu corpo físico, a minha energia adoeceu muito antes. Então, a gente consegue tratar problemas que já estão instalados no corpo físico só de trabalhar e tratar a energia da pessoa. Eu posso dar vários exemplos, se você quiser, Por favor. até meus, né? Eu tive, quando eu fui fazer a transição de carreira de engenheira para terapeuta holística, eu estava numa fase assim de querer muito a transição de carreira, mas nossa, eu tava com uma dó, porque foram 5 anos de faculdade, 2 anos de mestrado, 9 anos no mercado, tinha acabado de ser promovida a engenheira plena. Então, eu Você tava... fez FEI, né? Fiz FEI. Porra, Meu pai também fez. sofreu lá, né? Porque é Sofri difícil. muito, É difícil. muito. E o Gabriel fez também, a gente se conheceu lá. E aí, tava com muita dó. Então, assim, eu queria fazer a transição para viver a minha missão, mas, poxa, quanta coisa eu ia ter que me desfazer. Então, emocionalmente, eu não tava legal. Tava um turbilhão de emoções. E aí, da noite pro dia, eu desenvolvi uma intolerância à lactose. Do nada. Pessoa que ama queijo e derivados. E aí, eu falei, ferrou, né? E aí, eu fiquei 2 meses com essa intolerância à lactose. Aí, esperando, né, ver se ia passar, o negócio não passava. Eu falei, gente, realmente. Aí, eu fui no médico, fiz o exame. E aí, constatou que realmente eu tinha intolerância à lactose. E aí, eu falei, tá, e agora? Aí o médico falou, agora nada. Agora é só você não comer nunca mais derivados de queijo. E eu falei, uma Viva, ova. simples Tá assim. maluco? Eu ficar sem sorvete? Qual a chance, Sim. né? E aí, voltei pra casa e falei, vou montar um tratamento. Não, eu já tenho. Uhum. Porque se eu desenvolvi uma intolerância à lactose, claro que tem a questão do corpo físico e blá, blá, blá. Mas era o meu emocional, eu sabia que era energia. E aí eu fiz o tratamento e depois de 2 meses eu simplesmente não tinha intolerância à lactose mais. Simplesmente não tinha. Como Cara. foi esse tratamento? Tratamento com a radiestesia terapêutica. Eu montei... O que a gente faz, né? Explicando melhor. Você pendula na energia da pessoa, no meu caso, na minha. Quais eram os gráficos, que tipo de energia eu precisava, gráfico radiônico, para eliminar aquele problema pela raiz. Então, qual que era a causa raiz da minha intolerância à lactose? Era emocional. Era o medo da transição de carreira. Então, eu montei um tratamento para eliminar esse medo, para eliminar esse descontrole emocional que eu tava. Isso era a causa raiz do problema. E depois eu pendulei quais eram os tratamentos que eu precisava para limpar o meu intestino. Porque zoou demais. Então, eu queria também tratar o corpo físico. A gente pode tratar o corpo físico. Então, eu tratei o emocional, que era a causa raiz do problema, e o corpo físico, que é o que estava zoado. E aí, com 2 meses de tratamento, num belo dia, eu simplesmente não tinha mais nada. E aí, depois de alguns dias, eu voltei no médico, refiz o exame, e ele falou algo do tipo... Não lembro exatamente as palavras dele, mas ele falou, nossa, você teve um surto, porque esse exame tem intolerância à lactose e esse não? Como assim? Não existe isso. Aí ele falou, não sei o que você fez. Aí eu pensei, eu sei o que eu fiz. Você não falou pra ele? Não. Hoje eu falaria. Porque tem um monte de médico que, se você fala, ele abre a gaveta dele e tira o pêndulo de dentro, tá? Ah, é. Eu recebo um monte de relato assim. De gente que leva o filho para um retorno pro médico sem aquele problema. E o médico fala, mas o que você fez? Ah, radiestesia. O médico abre a gaveta e fala, eu trabalho com isso também. É que é muito difícil pro médico falar sobre Admitir isso, é. Mas tem muito. Eu tenho um monte de aluno médico. E você tem alunos que também relataram questões relacionadas à saúde? Muitos. Tem algum caso emblemático que você Nossa, vários. lembra? A gente tem desde pessoas que não tiveram, como é que fala, sintomas de quimioterapia, efeitos colaterais de quimioterapia. Eu tive um feedback de uma aluna essa semana, eu até entrevistei ela. Eu também tenho um podcast só com os meus alunos. Sim. E aí ela conta que o marido dela tava com um câncer de pâncreas gravíssimo. Câncer de pâncreas, vocês imaginam, né? Uhum. E o próprio médico falou, ele não vai aguentar. Ele não vai aguentar. E aí ela montou vários tratamentos para ele com a radiestesia terapêutica. E ele não teve, além de passar por toda a quimioterapia, aguentar e estar super bem, ele não teve um único efeito colateral da quimioterapia. Quimioterapia, geralmente a pessoa vomita, solta o intestino, tem um monte de BO, né? Tem, assim, eu poderia ficar 2 horas falando só de resultado. De Mas mulher tem muita coisa boa. Muito. Mulher que não precisou tratar
endometriose, não precisou fazer cirurgia de endometriose porque ela tratou energeticamente. Olha. De mulher também, mioma no útero, que não precisou de cirurgia, o mioma desapareceu. Pedra no rim, a gente consegue fazer expelir, consegue fazer a pedra dissolver e desaparecer, engravidar. Caramba. Muita coisa, isso a nível físico, né? E cada uma dessas condições, né, dessas doenças, ela nessa sua escala, ela mostra uma emoção diferente que a pessoa está sentindo, que está desbalanceado? Como que é? Total. Então, por exemplo, se mostrar, no seu caso, era o medo. Era. Então, aí quando é o medo, você consegue colocar em alguns diagnósticos. Consigo. Se for ansiedade, são outros. Seria alguma coisa assim? Exatamente. A gente trata várias áreas. Saúde física é uma delas, outra é a emocional. Então, a gente trata pessoas com depressão, com ansiedade, síndrome do pânico, burnout, várias coisas. Até questões mais mentais também. Então, pessoa que tem déficit de atenção, TDAH, autismo. Tudo isso a gente consegue trabalhar. Caramba. E aí, dentro do passo a passo, que existe um passo a passo complexo para você pendular a energia da pessoa, uma das coisas que a gente pendula é a vibração dela, que é esse gráfico aqui. Se vocês quiserem até mostrar na tela, Sim. eu posso Coloca o colorido aí, aprofundar. por favor. A gente colocou aí na tela para vocês irem acompanhando aí, né? Nada como uma aula. Esse é um biômetro de frequência. Então, Biômetro, então. Biômetro, Biômetro é basicamente todas as informações que a gente coloca divididas nessa meia-lua. Cada pedacinho dessa representa uma frequência. Então, se eu for pendular a energia de alguém, eu posso identificar qual é a frequência que ela tá. Então, por exemplo, no meu caso lá da transição de carreira, eu tava no medo. Então, eu tava vibrando em 100 Hz. Que seria ali o laranjinha. O vermelho, é o último vermelho. O último vermelho, antes do laranja, é o medo. Então, medo. tem o nome de cada uma das emoções. E antes vem o número em Hertz Isso, da frequência da pessoa. E quanto mais para a esquerda, né, só para a gente instruir o pessoal, ou seja, mais próximo do preto aqui na esquerda, são frequências mais baixas. Exatamente. Quanto mais para a direita, ou seja, passando pelo amarelo, pelo verde, pelo azul, como se fosse o arco-íris ali, né, no final tem as mais altas, certo? Exatamente. E aí você coloca o pêndulo bem no centro. Isso. A gente coloca o pêndulo nessa boletinha branca que está ali embaixo na tela. Então, ali tem ilusão, evolução, tem uma meia-lua branca ali. Ali a gente coloca o testemunho da pessoa, que é o que representa a energia da pessoa. O que seria o testemunho? Pode ser, por exemplo, o fio de cabelo, que representa a energia da pessoa, o nome completo e data de nascimento, e a gente pendula sobre ela. Isso aqui, além de mostrar qual é a vibração da pessoa, muitas vezes dá um norte para a gente do que é que está acontecendo com ela. Então, por exemplo, um caso muito específico que apareceu para mim. Uma pessoa reclamando de procrastinação. Ai, eu procrastino muito, não consigo fazer nada, não tiro meus projetos no papel. Deixa eu pendular como tá a energia, a frequência dessa pessoa. Ela estava aqui, ó, em 310 Hz, que é o primeiro verde. Em boa vontade. Aí você fala, como uma pessoa tá vibrando na boa vontade e tá procrastinando? Então, peraí, não é falta de vontade, o que que é? E aí você consegue se aprofundar e descobrir através de outros biômetros onde a gente pendula. Existe um biômetro, por exemplo, que dá de causas espirituais. E aí, no caso dessa pessoa que estava procrastinando, e aí é muito doido o que aconteceu com ela, a causa espiritual dela era que ela saía do corpo todas as noites. Caramba, tinha uma projeção astral? Projeção astral, só que era um cara, ele ia para uma caverna e ele ficava dentro dessa caverna e ele sonhava todas as noites que tinha alguém sugando a energia dele. E era exatamente isso que estava acontecendo. Olha que loucura você chegar nesse nível de informação. Então, a pessoa chega pra você procrastinando, você fala, você tá sem energia, você tá sem vontade, você é um preguiçoso. E aí, pode até ser que seja, né? Mas aí você vai ver, na verdade, o cara tá fazendo projeção astral, indo pra uma caverna onde estão sugando a energia dele, é por isso que ele acorda sem energia nenhuma. Como que você descobre isso? Pendulando. E tem como resolver? Tem. Qualquer coisa. Como que resolveria essa questão? No caso dele, foi um tratamento que eu fiz. A gente fez um tratamento de limpeza e proteção espiritual pra tirar esse tipo de espírito que estava levando ele para esse local todas as noites. Então, a gente precisou fazer tipo um corte espiritual, tipo um divórcio energético, um corte de laço espiritual, para que ele parasse de fazer essa viagem de ir para esse lugar. Nossa. Muito doido. A gente consegue fazer qualquer coisa, na verdade. Muito, muito incrível. Ainda nesse mapa, biômetro. Isso. Biômetro. Ainda no biômetro,
tem uma separação aqui, né, onde estão as emoções com as suas respectivas frequências, né, coloridinhas, mas tem um nível abaixo aqui, né, que está primitivo, apego. O que seria esse ponto? Essa separação nível e mundo? Isso, é em que nível evolutivo a pessoa tá. Legal. Então, a pessoa ela tá no nível evolutivo primitivo. É aquela pessoa que vive no medo, vive na culpa. É aquela pessoa que tá, apego. Tem pessoas que vivem completamente nesse nível de apego, não conseguem se desfazer de nada. Geralmente são pessoas que são muito orgulhosas, não conseguem dividir, sentem muita raiva, ficam apegadas àquela situação, sentindo raiva. Seria o laranjinha ali, né? Só para o pessoal ir acompanhando. Aí a gente vai chegando no azul, claro, aqui, ó, nível da sabedoria. Então, são pessoas que já são sábias, já estão vibrando na abundância, na esperança, no amor, fluir da vida. Aquela pessoa que tá na paz total, né? Já tá no fluxo do todo. No flow, né? No flow total, tá na paz, tem clareza. Então, esse aqui é o nível evolutivo dela. E qual parte do mundo que ela tá, né? Na ilusão é a pessoa que vive na Matrix, que é a grande maioria de nós. E já vamos falar disso. E a evolução, que é a minoria de nós que já entendeu que tá numa Matrix, mas que não precisa ser dela, né? Sabe o que tem a ver isso daqui? Ou vendo isso daqui, Rosa, eu parei para pensar que isso tem muito a ver com a questão da transição planetária. Total. Porque a maioria das pessoas, né, que estão na ilusão, né? Que seria a parte vermelhinha aí, estão na ilusão, é o momento da Terra quando ela estava na parte primitiva, né? Certo? Muito bom. Então, conforme vai avançando e tal, você consegue aliar isso que eu falei da transição planetária nas suas análises também? Total. Na verdade, esse trabalho que eu faço é para contribuir também para essa transição planetária. Eu acho que tem muita gente aqui na Terra que, através de ferramentas diferentes, conhecimento, autoconhecimento, estão ajudando as pessoas a passarem por essa transição. Eu sou uma delas, né? Eu tô um trabalho que está colaborando com isso, mas tem vários outros, tanto de terapia holística, de pessoas que estão aqui para despertar outras pessoas, né? Nós aqui no Lim Podcast, vocês, trazendo total autoconhecimento para todo mundo. Os convidados que vocês trazem. Vocês que estão aí em casa ouvindo e compartilhando com a galera, tá todo mundo no mesmo barco, né? Exatamente. Se a pessoa tá aqui é porque de alguma forma ela quer evoluir na vida. E é isso que a gente precisa mesmo. Às vezes ela pode tá na ilusão, mas ela tá querendo sair. Já é alguma coisa. Já é alguma coisa. O planeta já tá vibrando mais, né? Apesar de estar um caos total, parece que tá cada vez pior. Na verdade, melhorou muito do que era. E pensando nessa questão do que o Maurício muito bem pontuou, muitas pessoas estão na ilusão, ou o mundo faz elas estarem na ilusão, né? Mas elas querem sair. No seu caso, racionalmente pensando, você teve uma... como eu posso falar, uma resistência nessa sua caminhada de sair da ilusão e querer ir para a evolução? Como foi isso? Porque acho que pode ser inspirador para outras pessoas que estejam querendo dar o mesmo passo. É meio louco falar sobre isso, porque eu acho que eu fui inspirada durante toda a minha trajetória, porque eu venho de uma família católica. E, no meu caso, era muito católica, dos padres frequentarem a casa dos meus avós, por exemplo. E eu já tava numa vibe com 14 anos de querer respostas. E eu não tinha essas respostas. E aí, quando eu ia na casa da minha avó e tinha algum padre, eu queria perguntar. Queria perguntar de extraterrestre, porque era o que eu tava na vibe com 14 anos de idade, estudava muito sobre isso. Queria perguntar sobre vida, quem eu sou, onde eu estou. Só que meu pai não deixava eu perguntar, porque ele achava que era falta de respeito. E realmente, pensando hoje, você sentar com um padre e querer ficar cutucando ele com isso, não é muito legal, mas eu queria. Eu tava naquela fase de querer resposta, chata, adolescente chata. E aí eu saí da igreja, eu simplesmente virei pra minha mãe, pro meu pai, pra minha família. Gente, eu sou a primeira ovelha holística, tchau, tô indo. Holística. Muito bom. Tchau, tô indo. Pra mim não faz sentido mais, não tô tendo respostas aqui, eu vou pesquisar em outro lugar. E aí comecei a estudar, assistir séries, coisas aleatórias, tipo, desde O Segredo, né? Que é o mínimo do básico do começo. Assistia muito aquele Eram os Deuses Astronautas, e eu falava, uau, existem extraterrestres, e eu super acredito que existam mesmo, tem até uma tatu. Ah, dá até pra mostrar. Olha lá. Acho que é desse lado, né? Isso mesmo, Legal. Ficou legal na tela ali. Pô, a gente podia tatuar um ET também, hein, Rosa? Eu não tenho nenhuma ainda. Eu e o Gabriel tatuamos junto, a gente tem a mesma. Que legal.
E nessa vibe toda eu comecei a entender mais, né? Comecei a me espiritualizar. Saí da religião, de dogma, de crença e fui para a espiritualidade, mais universalista, que é muito mais aberto. Só que não tinha ninguém assim para me inspirar e me levar para essa jornada. Simplesmente aconteceu. Então, quando eu olho para trás, eu falo, gente, é muito doido. Como que eu vim parar aqui, né?